Boa noite, irmãos. Que bom estarmos reunidos, né? Que o Senhor possa usar desse tempo para continuar falando aos nossos corações. Certamente, o Senhor já tem falado a cada coração, tem ministrado. E quando o povo do Senhor se reúne, então, uma medida mais plena de Cristo é experimentada por todos nós, né? Então, que possa ser assim, que de fato a presença do Senhor possa ser manifesta no nosso meio. Mais um momento. Vamos abrir então a palavra, o nosso texto, base de consideração, 1 João 2. João capítulo 2, nós vamos ler os versos 15 a 17. Diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, então veja, irmãos, há algumas coisas que procedem do mundo e outras que procedem do Pai. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Ainda, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7, o verso 25, Daniel, um profeta do Senhor, usado tremendamente para ver a continuidade da história, e o Senhor deu tanto a esse vaso, que ele alcançou o que aconteceria nos últimos dias. Então essas palavras são para os últimos dias. Verso 25: Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, irmãos, 3 anos e meio, né? Período final aí da grande tribulação. Mas não é o nosso encargo, nós vamos ressaltar mais tarde a palavra magoará. E por fim, ainda como introdução, o Evangelho de João, no capítulo 12. João capítulo 12, vamos ler os versos 31 a 33. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Vamos orar e pedir ao Senhor que, com sua graça, nos dê assistência nessa noite. Pai querido, precioso nome do Teu Filho amado Jesus, é que nós nos aproximamos de Tua Palavra, Senhor, reconhecendo nossa total incapacidade, Senhor. Não interessa o quanto tenhamos nos preparado, Senhor. O homem, por si só, nada pode fazer. Nós carecemos, Senhor, da Tua vivificação. Que o Senhor tome essas palavras que compartilharemos, Senhor, e vivifique essas palavras, para que elas possam de alguma maneira edificar as nossas vidas, Senhor. Como é bom estarmos reunidos, Senhor. Como é bom estarmos reunidos como um só povo.
aos teus pés. Senhor, nos ajude a compreender mais desta relação tão importante nos dias que estamos vivendo. Às vezes, Senhor, nem percebemos algumas sutilezas, nos envolvemos com o mundo, achando às vezes que até mesmo é a vontade do Senhor, quando na verdade estamos sendo enganados. Então nos ajude a compreender melhor isso, Senhor. Nós queremos cooperar contigo, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, como registro, para publicamente a todos, nós estamos então na segunda mensagem tratando esse tema, mas os irmãos podem se recordar que antes de abrirmos isso publicamente, nós já tratamos algumas coisas no início, falamos um pouco da nossa filiação, falamos ali da paternidade de Deus, falamos ali da obra consumada de Cristo, e eu disse que sem isto é difícil encarar esse assunto do mundo, né? Então, quem sabe mais à frente nós não recordemos algo disto, mas eu preciso seguir no encargo que tenho tido claro com relação a esse assunto, muito claro, irmãos, e muito urgente no meu coração esse assunto com relação ao mundo. Creio que, como povo do Senhor, nós precisamos entender aonde está o Senhor, aonde está a sua vontade, e também discernirmos as artimanhas que nos cercam, para que nós também não sejamos levados como meninos, né? Precisamos ser pessoas amadurecidas no Senhor, entender com que o Senhor está envolvido e com que Ele não está envolvido, tirarmos os olhos daquilo que é apenas do mundo, né? Possamos enxergar com uma visão dos céus, porque o princípio de ser guiado pelo que é tangível é o princípio da árvore do conhecimento. Então, nós como povo do Senhor não podemos ser guiados dessa forma, por aquilo que vemos. Devemos ser guiados pelo Espírito, pela vontade do Senhor, que foi deixada claramente na sua palavra. Então eu peço aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência, porque eu entendo de fazer passo a passo com os irmãos. Não quero dar passos grandes, eu prefiro que nós possamos reduzir talvez um pouco o encargo, mas de alguma forma nós paremos em cada momento e realmente possamos assimilar e considerar nossas próprias vidas diante do Senhor, tá bom? Então, no último momento, nós abordamos, se os irmãos se lembrarem, esse texto de 1 João 2, nós entramos um pouquinho nele, e nós entramos também em Romanos capítulo 13. Nós fizemos ali algumas perguntas importantes, que espero no Senhor que cada irmão e irmã possa ter parado e considerado essas perguntas aos pés do Senhor, né? Nosso interesse nunca foi, e peço ao Senhor que nos livre de ser apenas didático, nunca foi, irmãos. Nosso interesse, sobretudo, é que essas palavras possam penetrar nas nossas vidas, né? E fazer o que tem que fazer em nós. Então, dentre vários detalhes que nós colocamos, eu ressaltei, e é daí que eu irei partir no dia de hoje, na noite de hoje, melhor dizendo, que esta palavra cosmos, que João usa para mundo, eu disse isso no último momento, ela é uma palavra abrangente. Então você não consegue, se quiser, se tentar fazer essa tarefa, você não consegue definir a palavra mundo em um único aspecto. Ela é uma palavra abrangente. Então você encontra várias faces do mundo, você não consegue reduzir o mundo a um só aspecto. Então cosmos, essa palavra, ela é muito abrangente. E hoje eu queria iniciar trazendo talvez uma maneira um pouquinho mais resumida. Então nós vamos dar um passinho mais e vamos resumir o mundo em 3 aspectos, para nós iniciarmos a nossa consideração. Eu falei sobre vários aspectos, político, religioso, lembra? Eu citei várias coisas, mas eu queria reduzir agora e resumir esse mundo, cosmos, a palavra no grego, em apenas 3 aspectos. Então, o primeiro aspecto seria o mundo material. Então, quando João fala cosmos, ele fala do mundo material, daquilo que vemos, do que é tangível, certo? O mundo material seria então o primeiro aspecto. O segundo aspecto que nós iremos definir o cosmos diz respeito aos habitantes do mundo. Então, cosmos também se refere às pessoas que estão no mundo, certo? Esse seria o segundo aspecto.
E o terceiro aspecto, que é o aspecto que nós estamos nos detendo e continuaremos ali meditando aos pés do Senhor, é esse terceiro aspecto agora, que seria então um arranjo ou um sistema que é contrário a Deus e ao seu propósito. Então eu vou repetir. Primeiro aspecto, o mundo material. Segundo aspecto, os habitantes do mundo. E um terceiro aspecto, esse arranjo, esse sistema, que é contrário a Deus e a sua vontade. Certo? É nesse último ponto que nós vamos nos deter. Então, quando Deus criou o mundo, irmãos, Ele não o criou com esse terceiro aspecto, para que os irmãos entendam. Isso veio a partir da queda. Então, devido ao terreno que o homem cedeu ao inimigo, isto sem negar que o Senhor já o venceu na cruz, nós vamos falar algo, mas devido ao terreno que Satanás alcançou, ganhou ali, devido à desobediência do homem, então nós temos esse terceiro arranjo aí, que é uma ornamentação, um arranjo, um sistema que luta contra Deus e ao seu propósito. Nós não estamos falando que nesta luta o mundo vencerá, porque o mundo já foi vencido. Satanás já foi vencido, a carne já foi vencida, a morte já foi vencida, certo? Mas irmãos, nós já vemos tudo isso em seu ápice de consumação? Ainda não. Satanás ainda está aí, né? Ele vai ser lançado lá em Apocalipse 20. Em Apocalipse 20, se eu não me falho, o verso 19, Satanás será lançado para dentro do lago de fogo. Mas isso ainda não aconteceu, entende? Então aqui nós precisamos começar a nossa reflexão. Pensa comigo, irmãos. Então nós estamos dizendo que o mundo se refere a esses três aspectos. E esse último aspecto, que é contrário a Deus, ele se introduziu a partir da queda, certo? Então nós precisamos ter em mente, irmãos, que há um sistema que ainda permanece e de alguma maneira luta, não para que percamos a nossa filiação. Isso já foi estabelecido na cruz. Nós nunca deixaremos de ser filhos. Mas Satanás, debaixo da soberania do Senhor, lembra de Jó? Satanás não é autônomo, certo? Só Deus é um ser autônomo. Satanás está debaixo da soberania. Mas debaixo dessa soberania é concedido a ele alguns movimentos, que o Senhor já tem lá um propósito definido. Mas esses movimentos, eles são reais. Satanás não está brincando. Eles são reais. São ataques reais, assim como foi com Jó. Você se lembra? Então esses ataques debaixo da soberania, veja, uma coisa não anula a outra. Vamos construindo juntos, irmãos. É muito importante que vocês redobrem a atenção aqui. Então nós temos a soberania de Deus estabelecida. Isso não muda. Satanás, então, debaixo dessa soberania, ele tem alguma área de atuação, que Deus tem um alvo definido aqui. Mas nesta atuação que é verdadeira, aí nós temos a nossa responsabilidade. Como que nós vamos, então, agir diante dessas investidas de Satanás por meio do mundo e todos esses inimigos, que já são inimigos vencidos? Chegará um dia onde isso será manifesto publicamente, todo o universo há de ver a vitória que o Senhor já consumou na cruz. Por isso que o Salmo 110, repetido 2 ou 3 vezes no Novo Testamento, diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, você está entendendo? Uma coisa é o fato, outra coisa é a experiência, a história que está se seguindo, e no meio dessa história nós temos os desafios, porque a edificação da igreja, ela acontece em meio à guerra, e às vezes nós negligenciamos o aspecto da guerra. Maravilhoso o texto que o irmão Eliezer trouxe, porque ele ali é a essência, a vida de união com Cristo, a vida de amor ao Senhor. Mas nós não podemos negligenciar esse outro aspecto, para que nós não caiamos nas sutilezas que nos envolvem. Irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, diz para mim que isso não é verdade. Quanto mundanismo, quanta apostasia, quantos irmãos estão se perdendo em coisas tão pequenas e deixando de cooperar com o Senhor no seu propósito. Então nós precisamos entender como que isso acontece, porque passa pela renovação da mente, como Romanos 12 diz. Amém? Então, pensando um pouco aqui nesse texto de João 12, para nós iniciarmos, note essa expressão que aparece aí no versículo, vamos ler a partir do verso 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo.
E agora o seu príncipe, quem que é esse príncipe? Satanás. Ele seria expulso. E eu mesmo, e quando que ele seria expulso? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Então, quando que o príncipe deste mundo ele seria expulso? Quando o Senhor fosse levantado da terra, na cruz. E quando isso acontecesse, então este campo de atuação de Satanás foi retirado. Entende por que nós estamos falando da soberania e Satanás então ele atua debaixo dessa soberania de Deus? Porque na cruz do Calvário foi retirada as insígnias de autoridade de Satanás. Colossenses vai tratar isso. Entende? Então, fazendo alusão àquela serpente de bronze levantada, em Números 21, se não me falha, Moisés levanta aquela serpente, todo aquele que olhar para o Filho seria salvo. Lembra? Aquela serpente de bronze levantada, figura de quem? Figura de Cristo, levantado na cruz. E todo aquele que olha para Ele, em fé, é salvo. Para sempre, não perde essa salvação. Então veja que um caminho foi aberto na cruz, Satanás expulso, mas como eu disse, a consumação dessa expulsão de Satanás ela vai acontecer lá em Apocalipse 20, mas vai acontecer, a história já está escrita, certo? Então eu não estou querendo causar um terror, um pavor no coração de vocês, eu preciso colocar isso antes para nós entrarmos em algumas coisas um pouco ali de confronto, tá? Então, na cruz, um caminho de salvação foi aberto a todo homem que se achega a Cristo. Eu atrairei todos a mim mesmo. Não diz que Ele vai salvar a todos, mas Ele vai abrir esse caminho de salvação, porque a palavra nos diz que o Senhor deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, todos. E por que não é salvo? Porque o homem não crê, não o recebe, e não há mérito nisso, continua sendo graça, entende? Então, isso é muito importante que nós coloquemos primeiro então, se é verdade tudo isso, como eu disse, que na cruz o Senhor venceu, que na cruz o Senhor retirou essas insígnias de autoridade, se isso tudo é verdade, então qual a aplicação para nós nesse assunto do mundo? Irmãos, é aí que está a sutileza. Como eu disse, Satanás não pode fazer nada com respeito à nossa filiação, isso é intocável, já somos filhos de Deus, isso não muda. Mas, irmãos, ele pode tocar na questão da cooperação com o eterno propósito. Ele pode tocar com relação à recompensa da herança. Tocar, claro, nessa interação maligna, entende? E nós, então, cedendo espaço para que tudo isso aconteça nas nossas vidas. Aí está a nossa responsabilidade ativa, porque a nossa fé é uma fé ativa. Irmão, não cruze os braços. Não ache que você não tem nada para fazer, para cooperar com o Senhor. Isso é um engano de Satanás, é justamente o que ele quer. Fique tranquilo, o reino está assegurado. Só você se prostrar e o reino eu vou te dar. Foi a mesma tentação feita ao Senhor. A mesma tentação nos é apresentado como filho. Você não precisa fazer nada, tudo já está feito. Sim, por um lado sim, por outro não. Porque no que diz respeito a esse eterno propósito de fazer convergir em Cristo todas as coisas, o Senhor conta com a nossa responsabilidade, querido irmão e querida irmã. Não anule tua resposta à graça. Interaja com o Senhor. Entenda que a graça ela vem para te habilitar, para te capacitar, mas não para substituir tua vontade. O Senhor quer que nós submetamos a nossa vontade à sua. Ele quer que nós aprendamos a reconhecer suas direções, seus estímulos, tua voz. No meio de tantas vozes, irmãos, qual é a voz do Senhor? Então, repetindo, Satanás não pode tocar na filiação, mas ele pode tocar na cooperação do eterno propósito. Ou melhor, ele busca fazer isso. Mas, repito, o eterno propósito vai se cumprir, sim ou não, irmãos? Sim, isso está estabelecido. A questão é, nós vamos cooperar ou não? Esta é a grande questão. Entende? Esta é a grande questão. Você, irmão e irmã, você está cooperando com esse eterno propósito? Você está buscando isto? Você está fazendo disto o alvo da sua vida? Ou
o princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal já está guiando você. Você é guiado pelo que vê, pelo que toca, pelo que é desejável. Já se misturou. Trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas, na figura de Esaú. Isso foi usado no texto de Hebreus. Estou sendo claro, irmãos? Os irmãos estão acompanhando? Então, nesta reflexão, se você vai, por exemplo, deixa para registro, depois você considera, 2 Pedro capítulo 3, é bom que você leia todo aquele capítulo depois, dentro desse assunto da cooperação. Se você vai a 2 Pedro 3, ali vai falar desse contexto também da consumação das coisas. E no verso 12, tão significativo, verso 12, vai dizer que nós, irmão, veja isso, nós podemos esperar, mas não só esperar, aguardar, apressar. Esperar e apressar a vinda do Senhor. Uma noiva ataviada, se preparando, adornada, aguardando o noivo. Porque o Senhor não veio ainda. Por quê? É chegada às bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Mas nós, ao invés de nos vestirmos de Cristo, estamos amando o mundo. Aquele que quer, pois, ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Palavras duras, né? Às vezes preferimos até ignorar, passar para outro texto. Irmãos, não deixa ninguém te privar, como a irmã Eliezer já tem dito, da tua responsabilidade. Que alto chamamento nós possuímos. Que privilégio, irmãos. Quem nós éramos. Estarmos nos tornando o que estamos nos tornando. E poder cooperar com o Senhor no seu eterno propósito. Naquilo que é mais caro ao seu coração. Que obra. É por isso que naquele dia muitos olharão deslumbrados, né? Que grande mistério. Pela igreja, o Senhor mostrar a sua multiforme sabedoria, como disse Efésios 3:10. Mas então, irmãos, nós devemos esperar, mas não apenas esperar, porque aí a gente pode achar, então é só eu cruzar o braço. Não, também apressar a vinda do Senhor. Nessa vida de união, nessa vida de interação com o Senhor, respondendo às suas demandas, nós vamos cooperando com Ele no seu eterno propósito. Então, tendo estabelecido isso e deixado claro, nós vamos fazer uma tarefa nessa noite, preste atenção, que nós vamos precisar retornar a Gênesis 3, não vai para lá ainda, calma, nós vamos retornar para Gênesis 3, porque ali, como eu disse, Gênesis é conhecido como a sementeira da Bíblia. Todo o princípio das Escrituras é encontrado em semente em Gênesis. Então o que o Espírito Santo faz é, a partir, vamos colocar, de Êxodo, lançar luz cada vez maior, cada vez mais clara, naquilo que já foi estabelecido em Gênesis. Então, se nós entendemos os princípios, nós podemos entender o meio e entender o fim. Certo? Então é muito importante, porque esse é o princípio da primeira menção, ou o princípio, a regra da primeira menção. Não só com uma palavra, mas também com um livro, com uma verdade estabelecida. Primeiro, ela nos dá a base para todo o restante. Então é muito importante que nós não demos um passo já para o Novo Testamento. Precisamos primeiro ver os princípios ali. E os irmãos verão que o meu interesse é esse. Ver o seguinte, se nós estamos falando que esta ordem contrária a Deus e ao seu propósito, ela foi estabelecida a partir da queda, devido àquela entrada, aquela investida de Satanás, alcançando algo ali, em Adão e Eva. Então, quando nós enxergamos como esse processo aconteceu, nós entendemos o que está por trás do mundo como um sistema. Aí, irmão, irmã, se o Senhor nos ajudar, vocês poderão fazer uma leitura do que está acontecendo nos nossos dias de uma maneira diferente.
Você vai entender, não é o nosso foco, mas você vai entender o que está acontecendo economicamente, politicamente, todo esse sistema por trás em uma outra ótica. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos, entende? Então, só para citar aqui, antes de irmos para Gênesis, Daniel 7,25, essa palavra magoará, ela é uma palavra muito importante, magoará, porque, como os irmãos já devem saber, essa palavra, ela se refere a uma angústia causada na mente, uma aflição, uma opressão, podemos assim dizer também, na mente dos filhos de Deus. E isto quando, irmãos? Em especial nos últimos dias. E este processo de opressão na mente, se os irmãos olharem o mundo como está nesse colapso aí, nessa situação toda, os irmãos perceberão que isto é verdade. E este processo está se agravando. Nunca vivemos uma geração tão desesperada como estamos vivendo. Quantos suicídios, quanto angústia mental, quanta ansiedade, quanta coisa. Certo? Então, irmãos, por que isso é importante? Porque nós vamos a Gênesis já. Os irmãos vão ver, tomando como base também Romanos 12, que esses ataques de Satanás, permitidos pelo Senhor, utilizando-se do mundo como esse sistema, são ataques justamente na nossa mente. Por isso que Romanos 12 vai falar desse processo de renovação da mente. Entende? Então é importante que você entenda que isto está acontecendo. Agora, nós podemos ou não dar campo para isto em nossas vidas. Aí está a nossa responsabilidade ativa. Certo? Então vamos a Gênesis para vocês entenderem melhor. Irmão, tome nota disso, desse processo que nós vamos falar aqui em Gênesis. Isso vai ajudar tanto os irmãos, eu creio. Vamos primeiro a Gênesis 1, 26, aqui na criação do homem. Primeiro, para que os irmãos vejam o propósito original de Deus para o homem, antes da queda. Que a história nossa, irmãos, não começa na queda. Nossa história começa na eternidade. É lá que está estabelecido. Certo? A Trindade e seu plano eterno. Depois nós podemos entrar na história. Aí nós entramos na criação. Mas o Senhor criou o homem com pecado? Não. Ele criou o homem sem pecado. Depois veio a queda. Mas com a queda o Senhor já tinha, como diz o irmão, uma carta na manga. Essa carta era o quê? A redenção, a obra da cruz. E a continuidade do propósito eterno segue-se. João chorava muito em Apocalipse 5, porque ele não via ninguém digno para tomar o livro e abrir os selos e dar continuidade na história. Mas aí uma voz dizia: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, ele venceu, e ele é digno de tomar o livro e desatar os selos. Então nós temos os selos sendo abertos e a história continuando. Apocalipse, você tem um desenho da história, irmãos, até a sua culminação. Certo? Versos 26 diz assim: também disse Deus, façamos, as três pessoas da Trindade ali, falando consigo mesmo, façamos o homem à nossa imagem. Quem é essa imagem? Cristo. Ele é a imagem de Deus, ele é o protótipo, ele é o modelo pelo qual o homem foi criado. O homem foi criado já com este movimento, olhando para a formação de Cristo. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas aí para aí? Não. Tem a ele domínio. Está vendo a ideia de reino aí? Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem, aí mulher, você também está incluída, tá? Homem e mulher os criou. É tão interessante que o Senhor não dá um nome diferente para a mulher.
Os dois tinham o mesmo nome. Quem dá o nome para a mulher é Adão. Para Deus, sempre foi visto como uma coisa só. Não havia diferença quando o Senhor olhava para ambos. Então veja o propósito do Senhor. Cristo e a igreja unidos. Que tremendo, irmãos. Então tudo em semente. Mas os irmãos estão vendo qual é o propósito original do Senhor? Você está vendo? O propósito original do Senhor é aqui que o homem foi criado. E é para isto que ele foi criado. Para reinar. Mas é importante dizer que já aqui o Senhor traz a ideia de cultivar, de guardar. Então já havia este inimigo rodeando. Por isso que o Senhor dá ordem para cuidar, para cultivar, para guardar. Guardar do quê? Se tudo era perfeito. Porque a queda de Satanás já havia acontecido. Por isso que nós entendemos Gênesis 3, quando a serpente se aproxima. Você está entendendo? Então já aqui as ordens foram dadas. E o propósito de Deus segue-se. Agora chegamos ao capítulo 3 de Gênesis. E é aqui que nós vamos nos deter a maior parte do tempo hoje. Já foi 30 minutos, irmãos. Mas vamos seguir, não importa o tempo, né? Que o Senhor possa dar o que deseja nessa noite a nós. Então, perceba. Olha como começa o verso 1. Mas. Esse mas, irmãos, é terrível, né? Porque agora entra uma nova pessoa aí, né? Insere-se aí na cena. Satanás, serpente, tentando então intervir na continuidade desse propósito eterno. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Agora preste atenção. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Vamos parar aí. A serpente se aproxima. Também vai se aproximar, né? Talvez ela desejava fugir lá, mas no deserto também as investidas foram as mesmas, como nós já dissemos em outro momento. Então, a primeira coisa que ela faz aqui, primeiro ataque da serpente. Preste atenção, porque o mundo, como esse sistema, e Satanás vão agir da mesma forma, com os mesmos princípios, vestimentas diferentes, mas o mesmo princípio de atuação. Então, olha a primeira coisa aí que ele diz, a serpente no caso: é assim que Deus disse? É assim que Deus disse? O que Satanás está fazendo aqui? Primeira coisa que ele faz: planta dúvidas. Essa é a primeira coisa. Então, nesta questão de ataque à mente, qual é a primeira coisa que Satanás busca fazer? Plantar dúvidas nas nossas mentes. Então ele diz, e se nós então abraçamos essas falas vindas de Satanás, dúvidas foram concebidas, certo? Todo esse sistema mundo, que nós estamos falando que é maligno, que é contrário a Deus e ao seu propósito, vai tentar abalar o que você tem de certo na palavra de Deus. É por isso que nós temos repetidamente dito: irmãos, lembrem-se dos fundamentos. Irmãos, tenham certo a todo aquele que te pedir a razão da esperança que há em vocês. Porque todo esse sistema, seja em qual face ele se apresentar, ele vai tentar sacudir, irmãos, o que você tem como certo na palavra de Deus. Dúvidas. Quer ver um exemplo? Será que você é filho de Deus mesmo? Aí o que ele faz? Ele toma suas atitudes, joga na sua cara e diz assim: olha, você não pode ser um filho não. Olha, eu acho que você deveria rever, hein? Eu acho que você não é filho não. Esse pensamento vem. Nós não podemos impedir que pássaros sobrevoem a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça ninhos. Os pensamentos vêm, o que nós fazemos com ele? Damos lugar ou os rejeitamos?
Quando as dúvidas vêm, o que você faz, irmão? Sabe o que você deveria fazer? Se firmar na palavra de Deus. Certo? Este é o campo certo da fé, a palavra de Deus. Nós não queremos sustentar nada místico. Estamos falando daquilo que é certo. Vem a dúvida, o que você faz? Sabe o que o Senhor Jesus fez? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Mas não, nós começamos em nossas asseverações, né? Ah, poxa, isso é... pior que deve ser verdade, né? Começamos esse diálogo, irmãos, com esses ataques. E nem percebemos. Porque, irmãos, no que diz respeito às coisas escancaradas, Satanás sabe que aqueles que têm procurado andar em fidelidade vão rejeitar facilmente essas coisas. Então o que ele faz? Ele coloca uma vestimenta sutil para nos apresentar coisas boas, lícitas, coisas que temos ali e podemos desfrutar. Ele veste essas coisas de uma maneira tão sutil, e nessas nós nos envolvemos. Pegou o processo inicial? Dúvidas. Dúvidas, é aí que começa, irmão. Certamente muitas dúvidas batem à tua mente. Como você responde a elas? Mesmo não vendo, mesmo não sentindo, você crê na palavra de Deus? Você se une a ela de tal forma que você rejeita tudo que é contrário? Repito, todo mundo, e Satanás, juntamente com ele, vai fazer de tudo para te encher de dúvidas. Nós estamos vivendo a era, irmãos, onde nós estamos sendo mais bombardeados de tudo quanto é lado, com vários tipos de notícia, com vários tipos de coisas, de ensinamentos, mesmo até mesmo retirado da Bíblia, ensinos de demônios, que Paulo já nos advertia escrevendo a Timóteo. Ensinos de demônios. E nós damos espaço a essas coisas, ouvimos essas coisas, abraçamos essas coisas, e dúvidas são geradas em nós. Irmão, irmã, preste atenção no que você está ouvindo e vendo. Preste atenção no que você está gastando tempo. São nessas coisas sutis que nós vamos perdendo o senso da cooperação com Deus no seu propósito. Sabe como o povo no período da restauração perdeu por um tempo a cooperação com aquilo que o Senhor estava fazendo, reedificando a sua casa? Preocupado com sua própria casa, casas forradas, apaineladas, conforto. Está vendo? Algo bom, algo lícito. É aí que está, onde geralmente aqueles que têm procurado andar em fidelidade caem. Irmão, preste atenção, vou adiantar algo aqui. Nós já vamos para o próximo passo, mas vou adiantar algo, porque é importante. Nós estamos falando, porque o Senhor já nos advertia, os apóstolos repetiram isso por palavra do Senhor, de que nos últimos dias nós viveríamos um período de apostasia. Te pergunto, isso está ou não acontecendo? Responda, irmão, está? Isso está acontecendo. Aonde começa a apostasia? Nas dúvidas. O estágio vai se agravando, irmãos. As coisas não acontecem do dia para a noite. Começa nas dúvidas. Então vamos caminhar um pouquinho mais. Espera aí, deixa eu dizer algo aqui que o Espírito me recorda. Dúvidas na mente, certo? Uma vez eu ouvi uma frase, li também no escrito do irmão Watchmani, uma frase que é a seguinte: guarde isso com você, irmão. Se você não puder anotar agora, depois você reveja o áudio. Ele diz assim, ele faz uma analogia ali, que é a seguinte: que as nossas mentes são como as portas das cidades antigas. Lembra aquelas cidades antigas, quando havia guerras, o maior poderio ele não era centrado nos muros, focava-se então nas portas. E quando então a porta da cidade ela era derrubada, então a guerra era vencida, porque o inimigo entrava. Então o Watchmani ele coloca
as nossas mentes como as portas dessas cidades antigas. Quando o inimigo consegue entrar aí, então, na nossa experiência, nós experimentamos algo do que significa uma derrota. Como que ele tenta entrar? Primeiro, com dúvidas. Mas isso vai se agravar. Vamos procurar caminhar um pouquinho. Ainda no verso 1. Então, dúvidas. É assim que Deus disse. Agora no verso 1. Não comereis de toda a árvore do jardim? O que nós temos aqui? Sabe o que nós podemos chamar? Uma distorção da verdade. Uma distorção da verdade. Porque o Senhor não disse que não poderia comer de toda a árvore do jardim. Ele disse que não poderia comer de uma árvore. Qual árvore? A árvore do conhecimento. Então veja, ele se aproxima lançando dúvidas. Agora ele diz algo que Deus não disse. Ele distorce a verdade. Irmãos, esse mesmo processo acontece nos ataques do inimigo também em nossa direção. Começa numa dúvida, agora já distorce a verdade. Distorce até mesmo o caráter de Deus. Então, dúvidas, uma verdade distorcida. Irmãos, se nós olhamos aí, vamos usar apenas um exemplo. Se nós usarmos um exemplo aqui, já vai nos ajudar nessa questão da distorção da verdade. Em muitos dos púlpitos modernos, os irmãos verão aqueles que ministram dizendo parte da verdade. Parte da verdade, verdades parciais, mas não toda a verdade. Ou às vezes caminham até certo ponto, depois chega no final, distorce a verdade. Irmãos, tenhamos cuidado com qualquer tipo de fala meramente interpretativa, que não está na palavra de Deus. É aí que está a sutileza. Por quê? Porque nós tendemos para aquilo que vou usar essa expressão, tá? Porque eu vejo como algo negativo, então eu vou usar essa expressão. Aquilo que é religioso, nós baixamos a guarda. Ah não, o irmão está falando a palavra, ele está ministrando a palavra. Tudo bem, irmãos. Ele está, mas o que ele está fazendo a partir disso? Então nós tendemos a baixar o radar, baixar a nossa preocupação em testificar na palavra aquilo que está sendo dito. Está entendendo a sutileza? Nós baixamos a guarda, então essas distorções da verdade acontecem, porque nós não estamos como os bereanos lá, lembra? O tempo todo vendo se aquilo que está sendo dito de fato é assim. Você deve fazer isso também conosco, quando ministramos a palavra. Então você não está sentado numa fé passiva, você está numa fé ativa. Tá, irmão e irmã? Todos nós temos responsabilidade na casa de Deus. Dúvidas, distorção da verdade. Agora, o que acontece com essa dúvida e com essa distorção da verdade que foi abraçada, neste caso pela mulher? O que acontece? A mulher agora ela vai acrescentar algo à palavra de Deus. E é aqui onde a ruína começou. Você entendeu? Satanás investiu de um lado. Esse processo poderia ter sido interrompido. Mas o que a mulher fez? Ela respondeu acrescentando algo que Deus não disse. Olha o verso 2 e 3 aí. Respondeu-lhe a mulher. Sabe o que deveria ter feito aqui, irmãos? Está escrito. Ou o Senhor me disse, né? Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Você conseguiu perceber que algo foi acrescentado aí? Ou não? Olha comigo, capítulo 2, para os irmãos verem o que foi acrescentado. Verso 16 e 17. Aí está logo acima no verso 15 o que eu falei sobre cultivar e guardar, já trazendo essa ideia da oposição do inimigo, tá? Verso 16:
E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. O que foi acrescentado aí? Nem tocareis. Mas o Senhor não disse nada sobre tocar. Entende? Você está entendendo a reação às investidas? Quando nós fomos ao livro de Jó, Satanás também investiu, mas ele foi calado, foi silenciado. Capítulo 1 e 2. Capítulo 3 não tem nada de Satanás mais, ali é o Senhor tratando com Jó. Capítulo 1 e 2 não. E aqueles ataques foram reais ou não foram, irmãos? Foram reais. E foram respondidos adequadamente. Satanás silenciado, o processo continua. Você está entendendo? Como acontece na nossa experiência, irmão? A dúvida é plantada, nós damos espaço, acontece uma distorção, nós já acrescentamos algo à palavra de Deus. Quantas distorções, quantos acréscimos nós fazemos em pequenas coisas, sutis. É assim que acontece essa ação do inimigo. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ela não disse isso no início. Agora ela pôde dizer, porque a dúvida foi plantada, aconteceu uma distorção ali, uma distorção, o processo é esse, dúvida, distorção, e agora, como nós podemos dar um nome aí? Uma negação à palavra de Deus. Porque agora a serpente está afirmando: é certo que você não vai morrer, isso que Deus disse aí, isso não vai acontecer, pode ficar tranquilo. Quando pensamos nisso, deixamos de lado a filiação, irmãos, e vemos as passagens exortativas do Novo Testamento para aqueles que são filhos de Deus, passagens exortativas para aqueles que são filhos de Deus, aonde está o perigo? Vem esses pensamentos: fica tranquilo, isso não é bem assim, calma, não se preocupa muito com essa passagem aí não, essa exortação aí, fica tranquilo, você é filho, então não se preocupe com o reino, não se preocupe com herança, fica tranquilo, você vai estar lá, entendeu? Você vai estar lá, seu destino é certo. É verdade? Sim, mas é uma distorção da verdade por outro lado, porque já somos filhos, mas qual a expectativa de Deus nos seus filhos? É que nós possamos obter uma herança, mas Ele também obter uma herança em nós. Efésios capítulo 1, se não me falha. Você está entendendo, irmão, como esse processo acontece? E sabe qual é o grande problema, irmãos? Sabe qual é o grande problema? Preste atenção, irmão, se você, irmão, irmã, não tem feito isso. Preste atenção. Por um lado, ao lermos as Escrituras, nós transformamos palavras incondicionais em condicionais. Ou seja, nós pegamos aquilo que não conta com a resposta do homem, aquilo que é feito da parte de Deus, sem contar com o homem, e transformamos em condicionais. Aí é o homem no princípio de Caim, que nós vamos ver mais à frente. Nós vamos entrar em Gênesis 4 também, irmãos, no outro momento. Transformar aquilo que na palavra de Deus é incondicional, não muda, em condicional. Dúvida, incerteza, todas essas coisas. Mas por outro lado, aí também está uma grande artimanha de Satanás no meio do povo de Deus. Sabe qual é? Transformar promessas condicionais em incondicionais. Ou seja, aquilo que conta com a tua resposta, irmãos, para que possa acontecer, você achar que você pode cruzar o braço, você não tem nada a fazer. Aí está um outro engano. Está entendendo? Então tudo é a graça já fez tudo. Irmãos, essa não é a graça da palavra. Essa não é. Crescei na graça, desenvolvei a vossa salvação, porque Deus é quem dá, Deus é quem efetua, mas você deve desenvolver. Paulo vai dizer que a graça cooperando com ele trabalhou muito mais do que os outros apóstolos. Então são distorções da verdade. Nós
Estamos falando de algo na palavra. Então eu não estou tocando em coisas escancaradas aí que nem sequer deveriam ser nomeadas no nosso meio. Não deveria, como diz Paulo, como convém a santos. E talvez nós estamos também nessas coisas escancaradas. Irmão, não acha que as coisas são brincadeira não, irmãos. Há passagens solenes no Novo Testamento nos exortando a viver uma vida de consagração, de separação para o Senhor. O Senhor tem uma expectativa. Ele não só te salvou, não só te livrou do inferno, não só perdoou os seus pecados, não. Ele tem algo em vista com isso. Então, eu não estou nem tratando desse aspecto escancarado do mundo, mas talvez isso também está no nosso meio, não deveria. Paulo, quando vai falar sobre conversação torpe, em Efésios 4 ele vai falar que não deveria acontecer no nosso meio, quanto mais outras coisas lá fora. Aí a gente olha para as massas, está todo mundo indo, aí, olha lá, são nossos irmãos, vamos junto. É aí que está o engano, irmão. Não vai. Nem que você seja o único a resistir e perseverar na vontade do Senhor, não vá, porque o que importa para nós é a medida do Senhor sobre nossas vidas. Então calma, irmão, calma com esses barulhos aí, com essas coisas, toma cuidado. Então, irmãos, essa exortação é para todos nós. Já é hora de nos despertarmos do sono. Já é hora de abandonarmos as obras das trevas e andarmos na luz. Como João vai tratar isso, o apóstolo João na sua epístola. Deus é luz, andemos na luz. Deus é amor, amemos uns aos outros. Amém? Irmão, exortação às vezes é difícil falar amém. Então nós precisamos acatar como palavra do Senhor. Vamos mais um pouquinho só para eu terminar esse processo aqui do capítulo 3. Então, veja, dúvidas, uma distorção da verdade, é respondido acrescentando algo à palavra. Irmão, esse processo, só para nós refletirmos, ele podia ter sido interrompido assim como foi com Jó. Claro, irmãos, eu não estou negando toda a história que aconteceu, tudo a soberania. Não, estou trazendo uma reflexão para você. Quando esses mesmos ataques vêm, eles podem ser interrompidos. Nessa vida de união com Cristo, que o irmão Eliezer abriu lendo 1 João 5, nessa vida de união com Cristo, é possível nós discernirmos essas coisas. Entende? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós. Esse é o processo. Escrito por João também, em capítulo 5, dos guardar os mandamentos. Então é possível que esse processo não seja levado adiante, irmãos. Nós não precisamos colher as consequências como vemos nesse capítulo 3 de Gênesis, que é em semente o processo que acontece até o dia de hoje. Então, dúvida, distorção da verdade, agora uma negação completa da palavra de Deus. Há pessoas no nosso dia dizendo que a Bíblia precisa ser revista, precisa ter uma reforma na palavra de Deus. Isso não é uma negação completa da palavra de Deus. Irmãos, nós vamos passar por isso. Já estamos passando. A palavra de Deus em muitos lugares já não é mais respeitada como palavra de Deus. E todo esse sistema demoníaco tem feito de tudo para que a palavra de Deus seja negada. Verso 5. Vamos ler o 4 de novo, só para nós ligarmos. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe, olha a insinuação, irmãos, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Irmãos, note essa expressão, como Deus, porque este é o princípio de Satanás, esse foi o princípio da sua queda. Se você ler Isaías 14 e Ezequiel 28, tipificando Satanás ali, você vai ver muito claramente: serei semelhante ao Altíssimo, me assentarei no trono lá. Esse é o princípio de Satanás, e é isso que ele sempre vai instigar no homem. Como nós podemos chamar esse como Deus aí? Um apelo ao orgulho do homem. Um apelo ao orgulho do homem.
Por quê, irmãos? Porque aqui Satanás está apelando, irmãos. Ele fez isso nas tentações com o Senhor. Ele está apelando para o homem ser autossuficiente. Ele está apelando para uma autodivinização. Irmãos, você acredita que nos nossos dias, de uma maneira bem escancarada, muitos têm dito: não, eu não creio em Deus não, eu mesmo sou Deus. Parece algo absurdo. Irmão, isso está mais comum do que você pensa. Pessoas se dizendo deuses. Eu sou Deus. Esse é o princípio de Satanás. Como Deus. Um apelo ao orgulho. Irmão, agora vamos trazer para a nossa realidade. O que Satanás sempre vai procurar investir, gastar tempo para fazer nas nossas vidas? Nos tornar pessoas autossuficientes, independentes. Eu conquisto, eu faço, eu corro atrás. Nossa, já ouviu o que ela fala? Vai cair nada do céu não, irmão. Corre atrás não para tu ver. Irmãos, ela tem um sentido de verdade, mas você entende a sutileza, irmãos? Porque se, por exemplo, vamos a Mateus 6, nós temos uma palavra totalmente contrária. O Senhor vai dizer: observai as aves dos céus, observai os lírios do campo. Vosso Pai sabe das necessidades que vocês têm. Claro, irmãos, não estou negligenciando o trabalho. Estou dizendo que nós podemos nos perder em meio a essas questões. Como, por exemplo, o trabalho. O trabalho foi um princípio de Faraó, que nós vamos ver em Êxodo mais à frente. Como que Satanás faz para poder impedir que o povo coopere com Deus? Ele aumenta o serviço. Ele aumenta o trabalho. Você não consegue fazer leitura espiritual disso, irmão? Sabe o que é? Tua carga horária vai aumentar. Seu serviço não vai ficar só no serviço, você vai levar para casa. Agora você vai passar a noite fazendo lá o que tem que fazer do seu trabalho. Você não tem tempo de ler a Bíblia. Você não tem tempo mais de orar. O trabalho ocupa todo o nosso tempo. Você vai deixar de ser filho por isso, irmão? Não. Mas você vai perder a cooperação. Está entendendo, irmão? Então, estou sendo claro, você está entendendo como é a sutileza? Aí quando chega uma proposta de serviço para você, o que você faz? Nossa, essa proposta é boa, hein? Primeira coisa, né? Deixa eu ver quanto que estão me oferecendo. Você não está vendo o que vai te custar, irmão. Você está vendo só o que você vai ganhar. Não pese as coisas por esse caminho. Estou usando o trabalho, mas há muitos outros exemplos que poderiam ser usados. Não pese as coisas por aí, irmão. Eu sei que é um desafio para nós, porque nós somos tentados mesmo nessas coisas, sabe? Nós somos. Vamos dizer que nós somos indiferentes a tudo isso, não, irmão. Nós estamos sendo sinceros diante da palavra e dos desafios que ela nos apresenta. Mas talvez você fale assim: na festa eu não vou, eu não bebo, mas não estou colocando como o mesmo peso. Mas eu estou dizendo a você, irmãos, que é nas sutilezas que nós escorregamos mais. Entendeu? Nós vamos concluir aqui rapidinho, só um último passo aqui. Olha o verso 6, porque eu não quero interromper esse processo para os irmãos entenderem tudo. Verso 6: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Para chegar aqui, irmãos, todo esse processo anterior aconteceu. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? O que está acontecendo aqui é o que pode acontecer conosco, se também entramos por esse caminho. Os desejos do mundo substituindo o propósito de Deus nas nossas vidas. Os desejos do mundo substituindo os propósitos de Deus nas nossas vidas. No capítulo 1 você viu, né, qual é o propósito de Deus para o homem. E aqui o que o homem fez? Ele trocou tudo aquilo pela árvore do conhecimento. Qual o conteúdo do mundo? Desejos da carne, desejos dos olhos, soberba da vida. Trocamos o eterno propósito por isso. Então, olha a ordem para nós concluirmos. Uma distorção, dúvidas, distorção, negação
orgulho, mundanismo. Você pegou a ordem? Eu vou citar novamente, irmão, porque essa ordem é um fechamento. Como tudo começa? Dúvidas. Depois das dúvidas nós temos distorções. Dúvidas, distorções. Depois nós temos uma negação à palavra. Depois um quarto passo, fruto da negação, o orgulho. Aí entrou o orgulho, entrou a autossuficiência. Qual o próximo passo? Mundanismo. As coisas do mundo agora substituíram a vontade de Deus para nós. Mas, irmãos, quero terminar com uma nota positiva. Talvez para não desestimular, né, os nossos corações. Só corrigindo, irmãos, que o Espírito me traz, eu falei pessoa, né, ali na cena de Gênesis ali, com Satanás, e me fugiu a palavra, tá? Mais um novo indivíduo ali contracenando, né? Mas voltando para cá, como nós podemos terminar aqui com uma nota positiva? Respondendo a uma pergunta, que eu já disse ela, mas eu quero repetir. Como que nós podemos vencer as investidas de Satanás e do mundo? Como? Com a palavra de Deus. Amém? Então não é o campo do teu sentimento, ou dos teus sentimentos. Se você for para esse campo, você vai cair. Não é do que eu sinto ou do que eu não sinto. Um dia você sente que é filho, outro dia você sente que você não é. Não vai para esse campo, irmão. Você vai estar numa montanha russa. Vai para o campo da palavra. O que é certo para nós, o terreno firme, onde podemos colocar a planta dos nossos pés, é a palavra de Deus. E aí, o inimigo é silenciado, na nossa experiência. Amém? Vamos deixar a continuidade para o próximo momento. O tempo já se esgotou. Espero, irmãos, que mesmo em meio às minhas limitações, os irmãos possam ter entendido. Eu creio que de alguma forma nós estamos vivendo isso. Isso vai se intensificar. Estou falando achismo não, irmão. Não estou falando achismo. Estou falando daquilo que a palavra de Deus já profetizava para nós. Isso está acontecendo e vai piorar. Guarda teu coração. Guarda o teu coração. As coisas são muito sutis. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos deixa no escuro. O Senhor é tremendo. O Senhor é maravilhoso, Senhor. O Senhor revela um caminho pelo qual nós podemos avançar contigo. Senhor, eu queria apenas fazer um pedido nessa noite. Nos ajude, Senhor, a firmar nossos corações em Tua palavra. Para que as dúvidas, as distorções, as negações, o mundo, Satanás, não encontrem nada, assim como não encontrou em Tua vida, Senhor Jesus. Como dizia um irmão, na sua vida, Satanás passou fome, porque ele não encontrou nada que correspondia aos seus interesses. Que também assim seja conosco, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a sermos fiéis até o fim. Como diz Tua palavra, aquele que perseverar até o fim será salvo. Obrigado por Tua segurança, Senhor. Segurança de que somos Teus filhos. E todo esse tratamento é feito num ambiente familiar. Somos Teus filhos, isso nunca mudará. É Tua palavra que assegura para nós, Senhor. Podemos olhar para a obra do Calvário, para a obra do Pentecostes, para o Senhor no trono, e teremos testificação completa pelo Espírito que em nós habita, de que Tua obra está consumada. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Amém. Amém.